Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa primeira aula de hermenêutica 1 e 2. O nosso primeiro dia de aula nesse bimestre. Mais uma vez, graça e paz, boa noite. Boa noite, graça e paz. Amém, boa noite. Boa noite. Boa noite, graça e paz, Boa irmãos. noite, graças a Deus a todos. Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que estamos aqui continuando o nosso ano letivo 2025, o 13º ano letivo do nosso seminário. Então, a gente fica muito feliz e eu gostaria, de parabenizar os irmãos aqui, antes de mais nada, pela iniciativa de estarem aqui conosco. Sabendo que agora a gente está tendo alguns novos alunos, nossa querida irmã Miriam, a Beatriz, nós temos aqui alguns calouros que participam dessa classe, como é o caso do nosso irmão Wesley, hoje está nos honrando aqui o professor Fabiano, participando conosco. Então, é com muita alegria que, juntamente com a turma do ano passado, que é o Júnior, nosso querido Tomé, nossa irmã Cleusa, nossa querida Maísa, ela não fará esse módulo, depois ela vai retornar. Então, eu queria parabenizar vocês pelo incentivo e queria desde já dizer, reguem de oração, porque diferente de uma faculdade, o seminário ele tem guerras espirituais, tá bom? Então, meus irmãos, é o nosso primeiro dia de aula, eu estou muito feliz, estou muito grato a Deus e quero agora com vocês aqui começar a apresentar a grade de Hermenêutica 1 e 2. No ano de 2022, eu dei essa matéria para o pastor Dione e para o irmão Ivandilson, que se formaram domingo. Então, eu fico muito feliz de, mais uma vez, estar aqui lecionando essa matéria. Para mim, é uma das matérias mais importantes de todo o seminário. Vocês aprendendo sobre esse tema, eu não tenho dúvida que vocês servirão a Deus com muita excelência, tá bom? Como é costume, meus irmãos, eu quero ler um texto bíblico agora com vocês, que está em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, aquela passagem bem conhecida, onde Jesus ele é tentado. Mateus capítulo 4, versículo 1. Quero ler com vocês essa porção. O irmão que achou, pode ler para nós do versículo 1 ao 11. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Quem quiser pode ler para nós, porque hoje eu quero ensinar um pouco para vocês da importância que é realmente a gente conhecer as Escrituras e entendê-la melhor, porque vocês aprenderão, hoje a nossa aula é uma aula tanto de apresentação dos textos propostos, da pauta, mas ela também é uma aula onde nós estaremos aqui trabalhando sobre Mateus 4, do 1 ao 11. Eu quero poder aqui, Júnior e irmãos, estar trabalhando com vocês e mostrando a importância da interpretação bíblica. E esse texto que a gente vai ler agora é um texto maravilhoso em que, certa ocasião, eu aprendi com o Dr. Paulo no seminário e jamais me esqueci disso que ele me passou. Então, eu quero passar para vocês, porque a matéria de hoje, que é a matéria de hermenêutica, a gente vai ver nas definições que hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. É interpretar a Bíblia. E aí eu pergunto para vocês, será que nós temos a única interpretação bíblica? Ou será que nós somos a única igreja que interpreta a Bíblia corretamente? Então, percebam que a arte de interpretar a Bíblia, ou interpretar a Bíblia, ou entender a Bíblia, é um privilégio que Deus concede a todo o seu povo. E, de fato, as Escrituras, ela tem apenas uma interpretação. Por outro lado, as Escrituras, ela tem uma infinidade de aplicações. E entre a interpretação e a aplicação é onde a gente se perde o tempo todo. E nós aqui, como Igreja Batista, percebam,
A Igreja Batista, ela tem uma leitura da Bíblia. Agora eu pergunto, a Igreja Batista é a única que tem uma leitura correta da Bíblia? E será que nós somos os únicos intérpretes da Bíblia? Percebam como isso é delicado, né? Algumas igrejas, elas se vangloriam e se autodenominam que são os únicos intérpretes das Escrituras, ou se auto-vangloriam dizendo que somente eles são a única igreja verdadeira. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então, hoje, nessa matéria, eu não tenho dúvida que vocês vão aprender muitas coisas importantíssimas e saber interpretar as Escrituras. É um dos maiores privilégios de todo o povo de Deus de todos os tempos. Tá bom? Tudo bem? E aí, tudo jóia? Então, Júnior, leia para nós esse texto de Mateus, do 1 ao 11, que também se repete em Lucas 4, do 1 ao 13. Mas vamos ler Mateus apenas. Ok. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Consegue? Prossegue. 11, né? Isso, tá Então o 11. diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, que está escrito: Que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Glória a Deus. Obrigado, viu, Júnior? Ah, Esse é um texto muito conhecido por todos nós, que é o texto, como o Júnior acabou de ler, onde o próprio diabo tenta por 3 vezes a Jesus. Agora, olha que interessante, irmãos. Vejamos aqui, nessa breve abertura, eu sempre gosto de, em todas as minhas aulas, dar uma breve abertura. Olha só que interessante. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Quem conduz Jesus ao deserto, podem ver, é o Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. Não foi o Espírito maligno. Podem ver que em algumas traduções, eles colocam até o Espírito em letra maiúscula, referindo-se ao Espírito Santo de Deus. Agora, olha que interessante. Então, em tese, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para que, lá no deserto, enquanto Jesus está jejuando e orando, apareça diante dele quem? Satanás. Então, o tentador aqui representa Satanás. Agora, guarde essas palavras. Olha que interessante. O diabo, ele também tem um tipo de interpretação da Bíblia, sim ou não? O que vocês acham? tem. Distorcida. Tem. Exatamente. Só que a maneira em que ele interpreta é como, Júnior, você acabou de dizer? Distorcida. Olha. Mas percebam, ele usa a própria palavra de Deus. Sim. Ele usa a palavra de Deus. Se tu és o Filho de Deus, coloca Jesus em xeque. Depois, então, o diabo leva a santa cidade, coloca-o sobre o pináculo e diz: se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui, porque está escrito. Opa, espera lá. Então, ele começa aqui a usar as escrituras. Para quê? Para enganar Jesus. E aí Jesus responde a Satanás. E por último, na terceira tentação também, ele mais uma vez, ele coloca Jesus também ali em xeque, dizendo, se você me adorar,
e, mais uma vez, se prostrar, eu vou te dar tudo isso. E Jesus, então, repreende a ele, e perceba que Jesus não estava dizendo para ele, você é um mentiroso, ou tinhoso, você não tem os reinos dessa terra, não. Mas Jesus, ele não responde necessariamente ao diabo, porque pode ver, o diabo diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. A ideia que o diabo está dando a Jesus é, eu tenho poder nessa terra. E Jesus não questiona isso. Mas Jesus responde à altura e dá, eu diria, um checkmate no inimigo de uma forma muito interessante, que é, então ordenou-lhe Jesus, vai de Satanás, porque está escrito. Agora eu pergunto para vocês, ora, Jesus estava orando e Jesus estava jejuando durante 40 dias e 40 noites. E ele não poderia expulsar Satanás simplesmente pela consagração que ele estava vivendo? Sim ou não, irmãos? Concorda? Sim, poderia. Ele poderia chegar ali naquele momento e dizer ali, vai embora, Satanás. A gente sabe que a oração e o jejum expulsam castas de demônios. No entanto, percebam, como que Jesus vence Satanás? Ele vence Satanás com a palavra de Deus. Em outras palavras, a palavra de Deus é a arma mais poderosa que tem da terra. E ele usa a palavra, só que agora de uma forma correta. Percebam, o diabo usa a palavra de uma forma errada. Lança desse pináculo, porque está escrito, dará ordem aos anjos para que eles te salvem, para que eles te livrem. É fora do contexto, né? Exatamente, fora do contexto e fora dos princípios da natureza, né, Júnior? Sim, Sim, claro. porque quem é que disse que se nós pulássemos de uma montanha, Deus nos protegeria contra a queda? Sim. Né? Ou seja, o diabo, com a sua sagacidade, ele usa a palavra para enganar Jesus. E agora eu pergunto, não é a mesma coisa que acontece conosco? Sim. O diabo, ele vai usar o que? A palavra de Deus distorcida na boca de muitos falsos profetas, para quê? Para nos ensinar uma fé vesga, uma fé doente, e assim, irmãos, é por essa razão que nascem as seitas, nascem as heresias, e por isso que nós estamos aqui, e eu particularmente me sinto muito honrado de estar ensinando a vocês essa matéria, porque aqui nós estaremos mergulhando diante de alguns livros, o quê? A arte de interpretar o quê? As Escrituras. E o que mais? Somente as Escrituras. Mas também nós não vamos nos arrazoar, ou seja, nós não vamos nos vangloriar dizendo que somos os únicos intérpretes. Até porque a interpretação da Bíblia, ela é única, ela só tem uma. A aplicação dela existem inúmeras. Agora, teologicamente, eu poderia dizer que nós, como batistas, ou como um seminário ortodoxo, temos uma leitura das Escrituras diante do quê? Da fé ortodoxa, da fé reformada, de uma boa tradição protestante. A nossa leitura das Escrituras não é uma leitura liberal. A nossa leitura das Escrituras não é uma leitura científica, acadêmica, catedrática. Nós estaremos usando aqui a mente, nós estaremos usando aqui a gramática, nós estaremos usando aqui várias ferramentas que Deus nos deixou, mas, sobretudo, nós estaremos usando todas as ferramentas que podemos a partir do quê? Da fé, crendo na palavra de Deus e se entregando incondicionalmente ao Senhor, dizendo, Senhor, estamos aqui e queremos aprender a ler a tua palavra corretamente, como o Senhor nos deixou. Ajuda-nos. Tudo bem até aí, meus irmãos? Sim. É só um detalhe que eu chamo a atenção, em dois momentos que ele fala, ele põe em dúvida a questão de Jesus é o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus.
Sendo que lá em Gadara, os demônios da legião já chegam a ver Jesus e falam: o que tu veio fazer aqui, Jesus? Tu és o Filho de Deus. Então o diabo, ele é meio, né, mentiroso. Ele é totalmente mentiroso, né, Júnior? Exato, porque ele sabia que era o Filho de Deus. Se tu és o Filho, ele sabia, lá em Lucas, fala, quando ele chega lá em Gadara, exatamente. E aquela legião já olha Jesus e fala: Jesus, Filho de Deus, o que vieste fazer aqui? Exatamente. Então, eu fiz questão de ler esse texto para vocês, irmãos, porque como que nós destruiremos o diabo o tempo todo? Usando a palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus. Por isso que nós sabemos que quando nós realmente usamos a palavra de Deus com a motivação correta, com a fé correta, na dependência de Deus de forma correta, todas as obras do diabo caem por terra. Na nossa vida, na nossa família e na nossa igreja. E por isso que quando o povo de Deus ele caminha diante dessa verdade, ele está imune aos erros, ele está imune aos erros doutrinários. Agora, perceba, irmãos, eu posso conhecer uma boa doutrina e, de repente, não estar vivendo aquela doutrina. Deixa eu dar um exemplo aqui, para a gente ir já entrando aqui na grade. Deixa eu só concluir essa minha fala agora aqui com vocês, com um aconselhamento que eu dei essa semana para o irmão. Tem um irmão muito querido que eu estou ajudando ele. Hoje ele não está mais na nossa igreja. Ele passou e ficou conosco durante uns 5 anos. E aí ele se mudou para uma outra cidade. E agora, lá nessa outra cidade, ele foi para uma igreja muito boa, uma igreja bíblica, uma igreja que prega a palavra de Deus. E aí, esses dias, ele falou assim: Pastor Rai, pela primeira vez na minha vida, eu estou tendo crises. Crises profundas. E ali ele abriu o coração dele comigo. E, diante de tudo, eu cheguei para ele e falei assim: filho, você está tendo essas crises, e ali eu aconselhei ele, etc. e tal, mas dentro dos motivos que ele também está em crise, é que seria mais ou menos assim: ele, no seu inconsciente, ele não acredita que uma igreja bíblica possa haver pessoas que sejam fracos, ou que estejam em certos erros. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui. Não, estarmos seguindo a Bíblia na sua inteireza não significa, irmãos, que de repente em alguma área da nossa vida a gente não precise se reposicionar. Por exemplo, podemos ser de uma igreja bíblica e durante um período da nossa vida a gente parou de orar. Isso é um perigo. Mas a nossa igreja é bíblica. Estão entendendo? Então, o fato de ensinarmos a Bíblia corretamente abre portas para que eu e o irmão não errem sobre certos temas. No entanto, o praticar essas doutrinas depende da gente, não depende de Deus. Agora, qual é a importância de estarmos numa igreja ou num seminário onde se explique a Bíblia corretamente? Porque, irmãos, se a nossa leitura bíblica, se a nossa interpretação bíblica sendo correta, a gente ainda terá muitas lutas e provações. Imagina numa igreja que tem uma leitura vesga e uma interpretação torta e uma leitura ainda mais humana. Os erros doutrinários serão imensos e os falsos profetas deitarão e rolarão ali. Por quê? Porque é um ambiente propício ao erro. E como nós resolvemos isso? Como Jesus fez. Assim está escrito. Amém, meus irmãos? Com a palavra, nós sanamos todo erro. Com a palavra, nós nos apropriamos das promessas de Deus. Com a palavra, nós seguimos o caminho de Deus. Porque, como disse o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tudo bem até aí? Tudo. Jóia. Então, meus irmãos, agora vamos lá, eu vou apresentar para vocês rapidamente a nossa grade curricular, né? A nossa grade, todos os inícios dos módulos, eu sempre mostro para os irmãos a grade curricular, para que os irmãos tenham uma noção do que é o nosso seminário, ou como ele se apresenta. Então, deixa eu mostrar aqui para os irmãos, rapidamente, esse é o nosso currículo. Quem quiser saber mais detalhe, entre em contato depois conosco.
aqui, ó, a grade do nosso seminário. Temos o curso básico em teologia de duração de 1 ano, que está aqui embaixo. E aqui, em cima, temos o curso médio/bacharel, ou seja, é um curso diferente. O curso médio demora por volta de 3 anos, e o curso bacharel mais 2 anos, ou seja, uma pessoa fazendo o curso médio, ele encerra aqui, e aí ele recebe o diploma do curso médio. Se ele deseja fazer o bacharel, ele elimina essas matérias e vem aqui para o bacharel. Tudo bem? Como vocês já bem sabem, né, nosso curso básico é para formar obreiros, para capacitar obreiros, aqueles obreiros mais simples das nossas igrejas. O curso médio tem a proposta de formar um ministro aprovado, seja pastor, evangelista ou um missionário local, e o curso bacharel tem o propósito de tornar esse pastor, esse ministro, um ministro muito mais preparado, principalmente dentro das línguas originais e dentro de doutrinas, eu diria, doutrinas teológicas mais complexas, tá bom? E como eu disse para os irmãos, agora nosso curso ele está por módulo, então agora hoje, quinta-feira, nós iniciamos aqui a hermenêutica. Cada módulo desse tem, por média, entre 8 a 10 encontros, fecha-se o módulo, é feita a avaliação, logo na sequência passamos para o próximo. Depois de hermenêutica, estaremos trabalhando em homilética, tá bom, meus irmãos? E aqueles que fazem o curso bacharel, porque, como eu disse, o nosso curso é um curso médio/bacharel. É um curso médio, mas de nível bacharel. Aí quem migra para o bacharel, elimina essas matérias, faz essas outras matérias do bacharel e também tem que fazer um TCC, tá bom, meus irmãos? Média mínima para aprovação é 7. A pessoa não passou na prova, vai para a recuperação e assim a gente está realizando esse curso, tá bom? Agora, alguma pergunta, alguma dúvida até aí? Agora vamos para a grade curricular. Não, só uma pergunta. Hermenêutica 1 e 2, homilética 1 e 2, né? Isso. Vai ser o primeiro semestre, essas duas, ou segue numa sequência de 10 e 10? Isso, vai seguir uma sequência de 10 e 10, Júlio. Ok. Né? Agora estamos no primeiro bimestre, no segundo bimestre vai ser homilética, no terceiro bimestre aí a gente vai para as próximas matérias sequenciais, né? O bom agora, né, Júnior, é que um aluno pode entrar em qualquer época, né? Tá, depois ele pega. Assim. Lembrando, meus irmãos, que eu esqueci de falar há pouco, né? Nossas aulas são gravadas, para que vocês possam ruminar e estudar o que foi tratado. Como eu disse antes do início dessa gravação, eu dei esse módulo no ano de 2022 para o pastor Johnny e para o irmão Ivan Dilson. Está lá nas nossas páginas do seminário, na minha página também, no nosso podcast. Está aberta, né, para que as pessoas possam aprender. Então, em primeiro lugar, eu gravo para que vocês possam reutilizar esse material e compartilhar como vocês bem desejarem. Gravo, em segundo lugar, também, para que aqueles alunos que não têm a disponibilidade em tempo real de fazer aula aqui conosco, possam fazer em EAD, ou seja, eles vão assistir todos os 10 encontros, e ali a gente tem um critério totalmente exclusivo para que eles também possam ter uma boa absorção, uma boa acomodação do conhecimento. E, em terceiro lugar, também gravo essas aulas, irmãos, para poder ser uma ferramenta na vida de muitas pessoas, aonde quer que essas aulas cheguem. Por quê? Porque vocês bem sabem que há uma quantidade enorme de igrejas. Infelizmente, muitas igrejas que não zelam pela palavra, não zelam pela boa doutrina. Então, eu não tenho dúvida que aqueles irmãos que queiram crescer na palavra de Deus, no momento em que conhecerem o nosso seminário, se aprofundarão, aprenderão. Mesmo eles não sendo seminários da casa, o seminário abençoará eles e as igrejas deles aonde essas aulas chegarem. Tá bom? Tudo bem? Joia? Mais alguma pergunta? E agora, então, aqui, continuando, meus irmãos, deixa eu passar aqui para vocês, aqui, a grade curricular. Então, já estou, a ementa, olha, a ementa, que nós vamos estudar agora aqui nessa matéria.
Já mandei, inclusive, no nosso grupo de WhatsApp, né? Tá dando para ler? Tá bem pequeno, né? Deixa eu aumentar aqui. Como que eu aumento? A letra está muito pequena, né? Deixa eu abrir aqui, por aqui. Deixa eu abrir a meta por outro caminho. Fica mais fácil. Aqui pelo Word. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o material pelo Word. Está mais fácil. Aqui. Joia. Leia para nós, Tomé, por gentileza. Fechou? Emenda. Fechou, não sei o que aconteceu. Deixa eu só compartilhar aqui. Emenda. Está dando para ver, meus irmãos? Tá sim, pastor. Jóia. Então, pode ler para nós, Tomé, por gentileza? Seminário Teológico Batista Missionária, curso médio, bacharel em Teologia, diretor-geral Raimundo Alcântara Menezes, Hermenêutica 1 e 2. Número de créditos 3, carga horária 36 horas, professor Raimundo Alcântara Menezes. Desculpa, viu, meus irmãos? Na realidade, era para você ler aqui, já dos objetivos em diante. Irmãos, são 36 horas, a média, né? Mas, geralmente, somando horas-aula e somando os materiais extras e leituras, dá mais do que 36 horas-aulas, tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, cada módulo acaba sendo bem significativo por isso. Né? Vocês vão ver já o material. Então, vamos lá, os objetivos dessa matéria. Objetivos: analisar os fatores que indicam a Bíblia como a revelação de Deus, identificar os princípios e as leis básicas da interpretação bíblica, aplicar as figuras de linguagem na comunicação bíblica, desenvolver no aluno um método para a orientação individual no estudo das Escrituras, reconhecer os pontos básicos da interpretação tríplice da Bíblia, gramatical, histórica e teológica. Jóia. Só dando aqui um resumo, né? Essa matéria tem como objetivo todas essas premissas. E vocês verão, irmãos, como é maravilhoso a gente poder entender que a Bíblia, ela é a revelação de Deus e que Deus, de uma forma sábia, de uma forma majestosa, Deus, de uma forma sábia, com toda a sua sabedoria, com toda a sua majestade, deixou tudo pronto para toda a igreja em todas as gerações. E perceba, talvez alguns de vocês que estão chegando agora aqui até se perguntem, mas pastor, a Bíblia não é um livro espiritual? Eu não devo lê-la apenas com a ótica do espírito? E eu te digo, sim, ela é espiritual. Mas Deus quis se revelar a cada um de nós por meio de palavras, por meio de conceitos, por meio de ideias. E Deus deixou tudo isso aqui nesse livro. E iguais aos outros livros que temos, a Bíblia também é um livro. Percebam? E por ela ser um livro, os critérios que nós usamos muitas vezes para aprender na vida, não é diferente do que nós iremos usar para aprender a Bíblia. Porque, ora, se Deus chegou para os seus profetas e disse, registra, escreve, ensina, admoesta, corrige, pregue, o tempo todo e fora do tempo, qual é o propósito de Deus? É fazer com que tudo que Deus revelou de forma verbal faça parte da nossa mente, faça parte da nossa vida, faça parte do nosso credo e do nosso coração. Então, percebam que
aqui nós colocaremos todas as nossas faculdades a serviço da espiritualidade. Como assim? Tudo que a Bíblia disser sobre a maneira em que Deus a revelou, a gente vai dar o direito de dúvida, dizendo, sim, acreditamos nisso. Sim, nós estaremos vivendo isso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Percebam, parece uma explicação um pouco simples, mas aqui nós não estaremos fazendo um exercício intelectual apenas. A gente está fazendo um exercício de fé, mas também de intelectualidade. Quer ver um exemplo, irmãos? Lembram dos 2 grandes mandamentos? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, segundo mandamento, amar o próximo como nós mesmos. Mas quando Deus fala para nós amá-lo sobre todas as coisas, como que o texto bíblico nos ensina? Amem ao Senhor de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua mente, ou seja, com todo o seu ser. Então, ao estudar a Bíblia, nós estamos aqui desenvolvendo o quê? Esse exercício que é o exercício de aprender a amar a Deus com o quê? Com a nossa mente, com a nossa cognição. Para quê? Para que a gente passe a amá-lo de todo o coração. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Já te dou a palavra, Fabiano. Tudo jóia até aí? Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Tranquilo. E aqui podem ver que, olha só, essa palavra final, reconhecer os pontos básicos de interpretação tríplice da Bíblia. Ou seja, olha só que interessante, gramatical, histórica e teológica. A gente vai trabalhar muito sobre isso, irmãos. Por que gramatical? Porque a Bíblia foi escrita. Se Deus quisesse que nós o seguíssemos apenas sem um livro, ele não nos teria dado o livro. Se Deus quisesse nos salvar, colocando um sentimento nos corações nossos, ele colocaria o sentimento e ponto passivo. Se Deus quisesse que nós o seguíssemos de qualquer outra forma, por exemplo, um anjo vindo falar conosco, seria assim, mas qual foi o caminho de Deus? Foi revelar a sua vontade por meio do quê? Por meio de uma gramática, ou seja, por meio de um vocábulo. A Bíblia é a cartilha sagrada de Deus para o ser humano. Ela é a bússola para o navegante. Ela é o mapa para o viajante. Percebam, Deus se revelou por meio de palavras. E por isso que a gente vai mergulhar, vai ser uma delícia isso. E vocês vão amar. Segunda coisa, e por meio da história. Como assim, pastor, história? Ora, Deus se revelou na história. Que história? Aquela história bíblica, separando Abraão, fazendo dele o que? Um patriarca, dando a ele uma nação. E essa nação, ela vai tendo o que? Todo um desenvolvimento até a pessoa bendita de Jesus. Ele morre, ele ressuscita, ele é o Salvador, e agora ele prepara uma igreja e líderes, e fala, vão por todo mundo e prega o evangelho. E ali, com os apóstolos, ele dá a última revelação, que é o Novo Testamento. Percebam? Então, Deus se revela na história do povo judeu. Percebam, irmãos, isso é maravilhoso. Deus não se revelou na nossa história, Deus se revelou na história deles. A nossa história, a gente aprende com a história deles. E por que aqui também o outro princípio de interpretação, que é a teológica? Porque tudo isso que está na gramática e está na história tem um princípio teológico, ou seja, tem um entendimento de Deus que se aplica para aquela época, que se aplica durante toda a revelação e que se aplica também para toda a história da igreja enquanto a igreja existir. Estamos aqui praticamente no ano 2025, depois de Jesus. Estamos no dia 6 de fevereiro de 2025, depois do nascimento de Jesus. Ou seja, percebam que há uma leitura teológica pela qual essa gramática e essa história chegam até nós. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Pode falar, Fabiano, então. Oi, pastor. Na verdade, você já respondeu o que eu ia falar. Mas eu queria falar sobre
o comentário de Lutero. Deu uma falhada na sua ligação, filho. Foi para mim só para vocês também. Falhou. Das Repete. Escrituras. Você ia falar sobre Lutero. Lutero ele deixa dois exemplos acerca do conhecimento das Escrituras Sagradas. Que o primeiro é o aspecto gramatical e o segundo é o aspecto espiritual. Então, você já falou do aspecto Exato. cultural, tal. Exatamente. Então, eu ia falar sobre isso aí. E aquilo que a gente conhece hoje pelos batistas, por exemplo, ao falar, por exemplo, da questão espiritual, obtida o aspecto espiritual obtido quando o Espírito Santo ilumina o leitor no ato da interpretação. Aí, então, Isso, a era gente sobre vai. isso aí que eu queria falar. Isso. Tá bom, a gente vai estar trabalhando em aula sobre essas definições. Mas obrigado, viu, Fabiano? E é claro, irmãos, que Imagina. tudo isso daqui, gramatical, histórico e teológico, a gente não despreza o lado espiritual. Pelo contrário. Perceba, irmão, só um adendo aqui. A Igreja Católica, por exemplo, ela tem o lado gramatical, ela tem o lado histórico, mas ela tem um lado teológico, mas ela tem aqui mais uma coisa. Qual é? O que a Igreja Católica ela tem a mais para fazer a hermenêutica católica? Tradição. A tradição católica, exatamente. A tradição católica está em pé de igualdade com a Bíblia, Sim. para o católico. Perceba o perigo das tradições. Então, para o catolicismo, quando você arranca a tradição, ele vira um protestante, um evangélico. Então, por isso que Lutero foi excomungado, né? Tá bom? Não vamos entrar muito além, né? Então, beleza, até aí. Então, agora o programa de aula, vou aqui passar rapidamente para vocês, ó. Então, o resumo do programa, irmãos, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui, ó, o conceito de hermenêutica, a hermenêutica diante das heresias, o princípio fundamental da hermenêutica e suas consequências, a Bíblia como única regra de fé e fundamento de toda a interpretação, ou seja, num primeiro momento, durante as primeiras aulas, a gente vai estar trabalhando isso daqui, ó, exatamente isso, o conceito da hermenêutica. Depois, princípios e leis básicas da interpretação, inspiração da Bíblia, paralelos e ensinos gerais, princípios hermenêuticos no início da igreja cristã, ou seja, a gente vai estudar aqui alguns princípios de interpretação, que aí a gente vai entrar, inclusive, nas 5 leis. Depois vamos vir para as provas escriturísticas da inspiração divina, campos de atuação da hermenêutica, da exegese, estudo das figuras de linguagem, a comunicação simbólica da narrativa bíblica, história dos princípios hermenêuticos entre os judeus. Em Hermenêutica 2, a gente vai entrar um pouco dentro desse lado da história da hermenêutica entre os judeus, os princípios de interpretação entre os judeus e a diferentes classes de judeus. Depois a gente vai vir para o 5º ponto, a hermenêutica através da história, que é o período da patrística, período da Idade Média e da Reforma, período do histórico crítico, inspiração e unidade da Bíblia, o estilo na escritura, o uso de interpretação gramatical e a interpretação histórica e teológica. E assim a gente fecha. Em resumo, todo esse programa está baseado aqui nesses 2 livros, meus irmãos. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu parar a apresentação. Está baseado nesses 2 livros daqui que eu passei para vocês, que inclusive nós compartilhamos até na classe, né? Que é o livro, que é esse livro aqui, que essa daqui é a minha edição carinhosa, antiga, não sei se vocês conseguem ver, né? É meu livro dos dias de seminário, meus irmãos. Então, essa aqui é a minha, meu xodó, né? Eu estudei com esse livro, então eu tenho um carinho muito grande. Imagina, quando a gente estuda com livro, ele é cheio de rabiscos. Quem já pegou meus livros emprestados sabe disso. Eu tenho um carinho muito grande pelos meus livros. A nova edição, inclusive, eu tenho ela também, né? Essa daqui é meu livro antigo. Então, esse vai ser o livro que a gente vai estudar agora. Hermenêutica. Deixa eu compartilhar aqui para vocês, porque seria esse daqui que vocês vão ter que comprar, ó. Tá?
Comprem ele em PDF, ou melhor, em Kindle digital, tá bom? Comprem ele livro, tá? Essa era a obra que nós usamos nos últimos módulos. A gente vai começar a estudar esse livro, em primeiro lugar, tá bom? E, em segundo lugar, é esse outro aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Que é esse daqui, ó. Esse daqui é o meu outro livro dos dias de seminário. Na realidade, esse já não é mais dos dias de seminário, que algum abençoado pegou o meu livro e não devolveu. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês o outro livro, que é esse daqui. Aqui. Esse daqui, Princípios de Interpretação Bíblica, do Louis Berkhoff. Maravilhoso. Esse livro ele é um pouquinho mais difícil, mas ele traz uma clareza maravilhosa. Então, nós estaremos estudando aqui hermenêutica, né, princípios de interpretação das Sagradas Escrituras, que é do Lund e do Nelson. Esse livro, irmãos, ele é um livro pequeno, não tem, né, na minha versão antiga tem 126 páginas, mas ele é um clássico, tá bom? É um livro maravilhoso. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? E deixa eu mostrar aqui para vocês mais outros livros. Temos esse livro também, que é do Raimundo Oliveira, Como Estudar e Interpretar a Bíblia. Nós estaremos usando esse livro aqui, principalmente quando eu for falar, principalmente sobre os princípios de interpretação gramatical, história e teológica. Eu vou estar usando bastante ele. Temos esse outro livro, que também fica como indicação para vocês, que é a Interpretação Bíblica, do Roy Bezuc, muito bom também. E temos esse outro aqui, que aqui, meus irmãos, esse livro é o melhor de todos. A gente vai ganhar esses livros? Oh, meu irmão Júnior, se pudesse, seria tão bom, né? Seria tão bom dar para vocês. Esse livro aqui, comprem ele durante o curso de teologia de vocês. Vocês vão ter que estudar, vão comprar esses 2 livros agora para a gente estar estudando nesse módulo. Só esses 2 livros a gente consegue ter um material muito bom para entender bem o que é a interpretação. Por outro lado, esse livro aqui, inclusive, deixa eu compartilhar aqui. Fala, Júnior, o que você ia falando? A Bíblia responde à própria Bíblia. É um princípio teológico ou é uma interpretação teológica? Eu diria que são as duas coisas, Júnior, na minha concepção. Tá. Na minha concepção, são as duas coisas. Ela acaba sendo uma interpretação teológica. O que você disse? É uma interpretação teológica ou? O princípio teológico ou a própria interpretação teológica? Então, não, ela, de fato, ela responde essas duas perguntas. Porque o que acontece? Podem ver que a Bíblia é o único, ou pelo menos é um dos únicos, deixa eu só compartilhar aqui para vocês, ó. É esse outro livro que eu acabo de mostrar para vocês, que é a Espiral Hermenêutica. Tá vendo? Esse livro é maravilhoso, é do Grant R. Osborne. Mas só que ele, só dá uma síntese aqui rapidinho para vocês, irmão, só para vocês terem uma noção. Esse livro tem 767 páginas. Ou seja, é um compêndio, né? E ele é muito completo, porque ele trata sobre a hermenêutica, ele trata sobre semântica, ou seja, gramática voltada para a Bíblia. Ele trata sobre o pano de fundo histórico-cultural, análise do gênero, por exemplo. A gente vai aprender isso. Que tipo é aquele livro? É um livro que é narrativo? É um livro que é um livro de poesia? É um livro que está dentro de profecias? É um livro ou é uma carta? Então, percebam, ele também faz um apanhado sobre teologia sistemática, homilética, aí depois ele vem também para uma abordagem finais dos seus apêndices, ou seja, é um livro maravilhoso, só que assim, percebam, 700 páginas. Então, Tradição de fé, né?
A tradução de fé dele é... É Vida Nova, é um livro é um livro muito bom, né? Livro da Vida Nova. Inclusive, irmãos, aqui todos esses livros que eu estou indicando para vocês são clássicos, né? Por exemplo, esse livro aqui do Lund do Nelson é da Editora Vida. A Editora Vida não é uma editora tão forte quanto a Vida Nova para a teologia, mas essa obra foi eles que editaram, um livro muito bom. Batista, Presbiteriano. Esse livro aqui, que é o Princípio de Interpretação Bíblica, do Luiz Berkoff, é da editora Cultura Cristã, que é o quê? Presbiteriana. Aqui, o Raimundo Oliveira é da CPAD, que é assembleano. E aqui temos a Espiral Hermenêutica, que é da Vida Nova. Ou seja, e também o Zuc é da Vida Nova, para você ter uma ideia. Então, irmãos, eu sempre estarei indicando para os irmãos ou clássicos ou excelentes obras, tá bom? Então, para a gente fechar aqui esse módulo agora de apresentação, uma última informação para os irmãos que não conhecem, estão chegando agora no curso, né? O que acontece, meus irmãos? Voltando aqui para a ementa, né? Só para a gente concluir a parte da ementa. Como que é feita a avaliação de vocês? Eu dou uma prova, vocês terão que ler no mínimo 200 páginas, e também terão que ver os trabalhos extras, ou seja, vocês terão 3 pesos para atingir a nota média de 7. E como que eu faço essa distribuição, meus irmãos? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. A minha prova ela vale 3 pontos. Os trabalhos extras valem também 3 pontos. E a leitura, que é no mínimo 200 páginas por módulo, vale 4 pontos. O aluno que fizer, de fato, a leitura bíblica e fizer uma prova boa, ele já atingiu a nota. Então, os alunos que são aplicados e que leem bastante, que seguem os trabalhos extras à risca, que eu vou mostrar agora para vocês, só a leitura do livro-texto, que será esse livro, mais algumas páginas desse outro livro, já dão 4 pontos. E se fizer os trabalhos extras, já atingem a nota. Então, um aluno aplicado tira 9, 9,5 e 10, muitas vezes, na minha matéria, com muita facilidade. Agora, o aluno que não leu as 200 páginas já vai ficar de recuperação. Por quê? Porque, como somos um seminário teológico e o nosso foco é aprender com os clássicos, eu quero que os irmãos aprendam a ler e ler bastante, ler bem. Tá bom? E por que pedimos apenas 200 páginas? É bem simples. Porque 200 páginas bem lidas e bem absorvidas já é o suficiente, tá bom? E assim, esse é o critério de nota que a gente dá para vocês. Os alunos que não atingem nota 7 vão para a recuperação, eu aplico mais uma prova. A grande maioria dos alunos, graças a Deus, passam, são poucos aqueles que acabam ficando de recuperação ou têm que fazer de novo a matéria. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Agora, a última coisa, para a gente parar aqui, para a gente ir agora para os trabalhos extras. Deixa eu mostrar para vocês os trabalhos extras. Eu já mandei no grupo também de WhatsApp da classe os trabalhos extras, né? Percebam que os trabalhos extras aqui, ó, vocês terão que nos finais dos livros tem algumas perguntas, tá bom? Tem perguntas. No livro de hermenêutica do Lund, do Nelson, tem perguntas. Então, vocês terão que responder as perguntas e estar me enviando praticamente semanalmente, tá bom, meus irmãos? Não deixem para depois. O quanto antes vocês fizerem, melhor serão o aprendizado de vocês na classe, tá bom? Então, as respostas, as perguntas que vocês terão que dar resposta do livro do Lund, do Nelson, e do livro do Berkoff. E depois, vocês terão que assistir os 4 vídeos do Russell Shedd e os demais vídeos aqui
do querido pastor Augusto Nicodemos. Está tudo aqui, ó. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vídeos que vocês terão que ver e depois somente declarar que viram. Eu deixo essa observação aqui, ó. Todos esses trabalhos extras têm que serem feitos até o final do bimestre. E todo irmão que assistir mais vídeos ou ler mais textos de materiais que passarem pelo meu crivo receberão pontos extras, tá bom? Só que assim, como a gente já faz, o Júnior já sabe disso, o Tomé, a irmã Cleusa, vamos supor, o Júnior tem um interesse muito grande de ler um outro livro de hermenêutica de um outro pastor. Então, passem para mim antes, para que eu tenha uma avaliação para recomendar para vocês. Desses livros que eu dei para vocês agora, que são 5 livros, ou dos livros que estão ali na bibliografia básica, vocês podem ler qualquer um deles. Qualquer outro material, qualquer um outro vídeo ou áudio de outros professores, me procurem. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Fechou? Então, agora eu apresentei para vocês, eu vou estar encerrando esse módulo agora. Módulo não, essa aula, essa primeira parte, a gente vai ter um intervalo, e na segunda aula, nós estaremos já indo agora para os slides da nossa aula introdutórias sobre o tema. Tudo bem? Ficou claro? Irmã Miriam, que está chegando agora, irmã Beatriz. Ok. Pode ler o livro do Macedinho? Então, boa pergunta, viu, Júnior? Irmãos, por que nós, muitas vezes, eu preciso, vamos supor, né? O Júnior comentou agora, vamos ler o livro do fulano, do Beltrano. Qual que é o problema de uma leitura de um outro livro que não passa pelo meu critério? Muitas vezes, aquele material tem uma interpretação errada. Por exemplo, irmãos, um livro de hermenêutica da Igreja Católica Apostólica Romana vai dar ênfase na tradição. Um livro neopentecostal vai dar ênfase o quê? Na teologia da prosperidade. Então, por essa razão que nós queremos que vocês, quando tiverem o interesse de assistir alguma palestra, algum vídeo, passem antes para mim, para que eu avalie, para ver se eu recomendo. Senão, a gente fica dentro desses critérios, tá bom? Mas, olha, irmãos, vocês vão se deliciar, vocês vão amar. Agora a gente vai para o nosso primeiro PowerPoint, e só para eu concluir aqui, todo esse material eu peguei com nossos professores do SBTBnet. Vocês sabem que atualmente no nosso seminário aqui, por hora, somente eu estou lecionando, inclusive, né, eu gostaria muito, né, de ter mais professores comigo, né? O Fabiano, infelizmente, não está conseguindo lecionar comigo, a Cida ficou doente. Então, por hora, o nosso seminário tem sido conduzido apenas por mim. E não pensem vocês que isso é razão de orgulho, viu, irmãos? Não. Pelo contrário, eu gosto de que os alunos aprendam com vários professores. Por exemplo, quando a irmã Miriam fez o curso básico, né, irmã Miriam? A irmã Miriam teve aula com quem, irmã? Os professores. Você teve aula com o Laerton, com o Nildo, com quem mais? Laerton, pastor Laerton e o Nildo, o Reinaldo, né? Teve com o Reinaldo, com quem mais? A irmã Cida. A irmã Cida, né? Então, teve aula com o Zezinho também? Não. Não. Então, irmãos, deixa eu só dizer isso. Eu, particularmente, né, não me sinto privilegiado, no sentido assim de com soberba, né, por ter dado, que nem recentemente o pastor Johnny e o irmão Ivandilson até me celebraram comigo, mas eu não queria ter dado os 3 anos de curso médio, porque é gostoso que os irmãos aprendam com outros mestres. Infelizmente, né, nós não tivemos como proporcionar isso a eles, e ali, de bom grado, eu me prontifiquei e demos todo o material. Mas, então, eu queria até dizer para os irmãos, né, eu não vejo a hora de termos mais professores ativos aqui conosco. Para quê? Para fortalecer o nosso seminário, né? Porque, como eu disse, eu não me sinto
com aquela soberba, né? Eu carrego o seminário nas costas. Não tenho isso, irmãos. Aliás, olha, estamos aprendendo com grandes professores. Olha aqui, ó, né? Mas eu acho importante, né, que os irmãos saibam disso. Eu queria deixar até registrado aqui que foi realmente por causa das dificuldades que enfrentamos, né, e das impossibilidades dos professores, né? Alguns professores não está mais conosco, mas fica aqui, tá, essa palavra, porque os irmãos vão gostar muito dessa matéria. É uma matéria que, modéstia à parte, eu tenho bastante influência, né? Então, vai ser muito bom. Mas, ao mesmo tempo, né, como eu disse para os irmãos, ao longo desse curso, eu espero que Deus possa estar enviando mais professores aí para juntos, né, trabalharmos, tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, Júnior, livros como esse você citou, não precisa não. O Macedinho, a gente pode usar ele como um observatório, né? Falam. Mas a gente tem muitas coisas extraordinárias, clássicos maravilhosos. Inclusive, para a gente debruçar e a gente, né? Criticismo, como criticismo. Fazer críticas, né? Mas nesse primeiro momento, irmãos, porque eu sou muito criterioso nos livros que vocês lerão, porque vocês estão sendo fundamentados. E eu quero que vocês sejam fundamentados numa boa tradição. Então, a gente vai usar muitos livros batistas tradicionais. Vamos usar livros da Batista, aquela Batista regular, que também é tradicional. Vamos usar livros reformados, de igrejas batistas reformadas, presbiterianos, metodistas, congregacionais. Não é a Congregação Cristã do Brasil, tá, irmãos? É a igreja congregacional que nasce lá na Europa, que se expande nos Estados Unidos. Então, assim, a gente vai usar, né, a gente tem muita coisa boa, e aí eu preciso conduzir vocês a uma boa teologia. Por isso que a gente não vai usar, viu, gente? Tá bom? Vamos pegar os contrários também para a gente... Agora não, ainda não. Isso daí é só mais para frente. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos parar para o nosso intervalo? Tá joia? Vou dar uma pausa, vou parar a gravação. Então, a gente volta daqui a 5 minutos, tá bom? Pode ficar aí conectado na página, a gente volta já, tá bom? Vou parar aqui a gravação.